Ei, gente, sejam bem-vindos, bem-vindo. Bom demais nós estarmos juntos. Eu espero que você esteja com o mesmo nível de alegria que eu. É muito bom nós estarmos nesses dias meditando, nesses dias colocando o nosso coração, voltando o nosso coração a poder entender com mais profundidade. Então a gente tem feito aqui essas lives para que de alguma forma nós possamos mergulhar um pouco mais profundo no entendimento do fruto do Espírito. E é isso que nós desejamos. Nós desejamos fazer com que a nossa vida seja uma expressão de quem Jesus é. Nós queremos ter, e eu costumo dizer, que o maior e melhor elogio que alguém pode ter, você sabe, naturalmente falando, a gente gosta de elogios, né? E a gente às vezes é elogiado por pessoas, mas você sabe, às vezes alguém elogia, nossa, que carro bonito, nossa, que roupa, que bom gosto para se vestir, nossa, que eloquência ao falar, nossa, e existem elogios e obviamente que guardados as suas proporções não há problema nenhum nisso, né? Mas o maior elogio que alguém pode ter e o mais especial que um cristão pode ter é alguém dizer, nossa, como você parece com Jesus. Eu estou olhando a sua vida e quando nós falamos sobre isso, obviamente que não tem a ver com um padrão estético, não tem a ver com algo físico, mas tem a ver com uma expressão de vida, uma expressão de caráter. E é isso que nós estamos meditando. Então, nós estamos aqui em Gálatas capítulo 5, né? E é interessante porque Gálatas capítulo 5, a gente vem estudando Gálatas 5, a gente entende que a vida cristã é um campo de batalha, né? Então a gente tem uma guerra sem trégua entre a carne e o espírito, né? Então nós estamos aqui nesse ambiente em uma guerra. Por quê? Porque por mais que tenhamos uma nova natureza, a gente ainda reside em um corpo caído. A nossa carne não se converte. Você sabe que o problema de muitas pessoas é que elas acham que a carne se converte. É por isso que um genuíno cristão não confia em si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, na minha carne, eu sei que não habita bem nenhum. E por que disso? Porque a carne não se converte, as inclinações carnais não se convertem. A nossa carne não se converte. Coloca aí misericórdia, eu não sei você, mas misericórdia. Entender que, e eu gosto dessa ilustração, guarda essa ilustração, nós precisamos de entender que dentro do contexto, né, de uma vida no Espírito, a vida no Espírito é um trabalho constante. O homem mais santo, o homem mais piedoso, pode ter ficado durante 30, 40 anos como o homem mais piedoso que existe. E um dia depois de ser o homem mais piedoso, ele pode cometer um pecado que arruine a sua vida, que acabe com a sua família. Por quê? Porque esse processo de santificação é como lavar as mãos. As minhas mãos estão limpas, eu lavo as mãos a vida inteira. Mas se hoje eu resolver parar de lavar as mãos, daqui 10 dias as minhas mãos vão estar sujas. Eu lavo as mãos todos os dias, mas se agora eu parar de lavar as mãos, amanhã as minhas mãos estarão sujas, porque é um processo constante de permissão ao Espírito nessa obra trabalhar em nós. E é nesse lugar que a gente precisa de ter a consciência, é nesse lugar que a gente precisa de entender que o Espírito nos convida a viver completamente disponíveis e que o nosso coração esteja nesse lugar. A carne não se converte. E quando a gente diz que a carne não se converte, é o fato de que muitas inclinações. Você já deve ter ouvido testemunhos como eu, por exemplo, de alguém que era viciado em algo. Estou falando aqui de pecados mais visíveis, tá, gente? Mas alguém que tinha algum vício em determinada coisa, alguém às vezes tinha vício em drogas, e aí a pessoa diz, eu aceitei Jesus, e a partir daquele dia, nunca mais eu senti nem vontade, não consigo sentir nem o cheiro. Glória a Deus por isso, mas isso não é uma regra, né? Normalmente, porque a carne não se converte, a inclinação que nós tínhamos, nós continuamos a ter. E às vezes a gente escuta um testemunho como esse e alguém se sente condenado em sentir a tentação, mas a inclinação da carne, e todos temos, não há quem não tenha. Por isso que é nesse lugar que nós estamos olhando e dizendo, não tem bem nenhum em mim. E aí eu preciso do quê? De clamar, para que Cristo seja tudo em mim. Caso contrário, eu estou
perdido. É por isso que nesse lugar do Evangelho, e Gálatas capítulo 5 é muito emblemático em relação a isso, é por isso que nesse lugar do Evangelho nós não condenamos aos outros. Nós não temos um olhar de condenação em relação ao pecado do outro. Por quê? Porque nós sabemos o mal que reside em nós. Então nesse lugar nós estamos conscientes de que só há uma esperança para o homem, Cristo Jesus. Paulo, depois de dizer que, olha, não tem bem nenhum, mas ele diz graças a Deus por Cristo Jesus. E hoje, lá em Gálatas 5, e relembrando aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Agora nós vamos entrar em benignidade. Benignidade, que não é nem simples de falar, né? Benignidade. E olha que diz em Provérbios 3:3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço e escreve-as na tábua do seu coração. Então nós precisamos de lembrar, como eu estou dizendo, que viver a vida do Espírito é somente viver esse padrão, essas virtudes é somente na vida do Espírito. Então, quando nós olhamos alguém que é benigno, né? Alguém tem bons olhos, parece até que a gente está sendo inocente demais. Sabe, a Bíblia ela deixa claro uma história lá em Gênesis capítulo 4, do contrário da benignidade, do contrário da expressão do que é ser benigno. Né? Ele inaugurou o comportamento que fica conhecido como lei do talião, que é aquela lei do olho por olho. Lá em Gênesis 4:23 diz, e disse Lameque a sua esposa Ada e Zila, ouvi-me vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou, 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque porém 70 vezes 7. Terrível. Lameque é esse homem, ele diz, quem machucou ele foi ferido com morte. Alguém talvez de forma involuntária lhe pisou o pé e pagou com a própria vida. Sabe, seu padrão era não permitir que o estilo de Caim fosse esquecido. O estilo de Caim, que é o estilo que é contrário à benignidade, é o olho por olho, dente por dente. Quantas pessoas usam erroneamente essa expressão, pastor, mas eu não sou Jesus. De fato eu não sou Jesus, mas eu sou como ele. Coloque aí, eu sou um imitador de Cristo. Eu sou o cristão, a palavra cristão mencionada em Atos, e nós estamos falando nesses dias de revelar Cristo, ela é uma expressão de um pequeno Cristo. E é esse ato de benignidade. O retrato bíblico de Lameque é o retrato da natureza humana, é o retorno na medida do que me fizeram. É o retorno na proporção do que me fizeram. E a gente corre o risco. A gente corre o risco, inclusive, porque a própria ciência diz sobre o fato de nós termos uma memória que a nossa memória é como um arquivo editado. O que isso significa? É que todas as vezes que nós tratamos as pessoas na mesma medida, a gente escolhe guardar algo para retribuir na mesma medida. Quando eu lembro daquele episódio, então quando eu lembro de alguém, é como se eu acessasse um arquivo na minha memória. E aí eu penso nessa pessoa, poxa, como alguém muito bacana, muito joia, eu penso de forma benigna sobre ela. Mas se de alguma forma ela me fez algo que me feriu, lá para minha memória, eu normalmente desconsidero tudo que ela fez de bom. Eu falo, poxa, essa pessoa me feriu porque ela me tratou da forma que não deveria. Aí o próximo momento agora, porque de alguma forma está enviesada a forma com que eu vejo essa pessoa, eu começo agora, e quando eu penso sobre ela, eu penso já como alguém que me feriu, e aí ela faz mais alguma coisa. Então esse arquivo vai sendo editado de forma que, de alguma forma, eu vou guardando das pessoas, eu vou de alguma forma não permitindo, porque a ausência de um olhar benigno é sempre olhar as coisas por um prisma maligno, é sempre enxergar o pior. Já viu pessoas que só veem o pior das pessoas? Já viu pessoas que o tempo inteiro elas só enxergam o mal das pessoas? Elas só veem o pior dos lugares, o pior das pessoas, o pior das relações. Então, se alguém é simpático conosco, nós somos simpáticos com ele. Se alguém é generoso, nós somos generosos. Então, alguém que não é benigno, ele só está respondendo na mesma proporção. Ele só responde na mesma moeda. Mas se nós entendemos que o Evangelho nos convida
a ser benignos. E o que é ser benigno? É não responder na mesma moeda. Então, Jesus, ele nos coloca esse lugar de nós não respondermos na mesma proporção. Nós precisamos de ser moldados pelo Espírito, porque essa indiferença, ser indiferente com quem é indiferente comigo, ou só responder na mesma proporção, é contrário ao Espírito. Nós podemos ser indiferentes e nos achar cristãos, quando na verdade somos pela metade. Porque a verdade completa do Evangelho precisa nos levar a um lugar onde nós estamos retribuindo as pessoas numa medida diferente do que elas nos tratam. É o padrão de Jesus. É o padrão de Jesus que realmente tira e reprograma todo o processo de vida. O padrão de Jesus é tratar de forma benigna quem nos tratou de forma maligna. Você sabe, na Páscoa passada, nós fizemos um espetáculo de Páscoa tratando sobre o aspecto do perdão. E na ocasião, eu até mandei para Luana, que nos auxilia, né, todo esse processo de criação e teatro, né, e direção de peça. Eu até mandei para ela a história de uma mulher que tinha me marcado, que é a resposta com uma medida diferente da qual foi tratada. Eu vi a história de uma mulher que tinha, no incêndio criminoso, ela havia perdido o marido e a filha. A filha era uma criança. Ela havia perdido o marido e a filha, e o que aconteceu foi que eles não tinham nada a ver com a situação, eles moravam num prédio, e ela tinha uma vizinha em um dos andares que havia se separado de um homem. Esse homem era um militar, e ela havia se separado. Esse homem, inconformado, não aceitou o término do relacionamento. Para se vingar então dessa vizinha, dessa família, esse homem vai no meio da madrugada e ateia fogo ao carro dessa mulher. Para se vingar dela, ele coloca fogo no carro dela. O que esse homem não imaginava é que o fogo se espalharia por todos os carros do estacionamento, pegaria fogo no prédio. E então, aquelas pessoas, como estavam no meio da madrugada, elas demoraram a perceber. E um grupo de rapazes voltando de uma festa, eles viram o incêndio, eles começaram a gritar. E aí os vizinhos começaram a descer naquela correria de incêndio. Você sabe, a fumaça tóxica, ela acaba sendo assim altamente destrutiva, tanto quanto o fogo. E essa família, então, dessa mulher, está no último andar, ela, a esposa, o filho, eles acordam no meio da madrugada e eles começam a descer. Quando eles chegam fora do prédio, o marido olha para a esposa olha para o marido, e a criança não tinha vindo. Nesse processo de descida, eles perderam a criança nas escadas. E naquele dia, né, aquela mulher, ela perde então a sua filha, o seu marido olha para ela, os dois estão do lado de fora, e diz: eu não vou conseguir sobreviver com isso. Então ele volta para o incêndio e ele não consegue sair de lá. E aí eu vou te explicar por que eu pedi para a Luana, e nós dedicamos inclusive um espetáculo de Páscoa do outro ano a isso, porque quando então esse homem volta, ele acaba morrendo, ele e a criança. E essa mulher, uma jovem mulher, se vê viúva no mesmo dia, viúva e tendo perdido a sua filha no mesmo dia. E quando eu vi essa matéria, ela me chamou a atenção, e por algum motivo eu me senti curioso a entender um pouco mais a matéria. E fui entender um pouco mais. E quando eu vi a expressão daquela mulher, comecei a ver uma entrevista, eu achei a expressão dela muito boa. Porque naturalmente o que restaria a uma mulher num processo como esse? Restaria ela viver de forma depressiva, ela encerrar a vida dela por uma perca tão representativa. Mas eu vi então aquela mulher dizendo e aí essa mulher, eu assisti uma entrevista dela, ela dizendo o seguinte: eu sou uma cristã e eu estava num processo de profundo luto, de depressão, mas no meio desse meu processo eu senti um incômodo. Eu disse: eu preciso de responder com uma outra medida esse homem que foi responsável por esse incêndio criminoso. Ainda que esse homem tenha cometido esse crime, eu preciso dar um outro retorno a isso. E aí é interessante porque nesse olhar
dessa mulher, ela vai meses depois, ela marca uma visita no presídio e ela se encontra com esse homem. E você imagina um ambiente completa emoção. E ela disse, eu precisava de tratar com uma outra medida aquilo que foi feito comigo. É benignidade. Eu precisava, a minha natureza, entende? Porque a gente vai ter, né, e é nesse lugar de benignidade, é um convite que Deus nos faz para que não respondamos na mesma medida. Olha como isso expressa Cristo. Ao passo de eu ver essa história, eu ficar tão marcado e tão constrangido com essa história, nós devemos responder às pessoas de uma outra forma. Nós estamos cercados de pessoas. Eu não sei hoje como você responde às pessoas que estão nos seus círculos. Mas é natural que a gente responda o arrogante com arrogância. É natural que a gente responda o indiferente com indiferença. É natural que a gente responda o intolerante com intolerância. Mas um cristão, ele dá uma resposta diferente. Eu gosto dessa interação aqui, mas se você puder, confessa para você mesmo. Coloca aí, eu vou dar uma resposta diferente. O convite do Evangelho é uma resposta diferente. Nós podemos dar uma resposta diferente. A benignidade é esse ato de poder dar uma resposta diferente. Benignidade é a virtude que uma pessoa tem de fazer com que os outros se sintam à vontade em sua presença. Sabe? Ela também se caracteriza pelo esforço demonstrado por alguém para evitar que algum mal venha sobre os outros. Quando o Espírito se manifesta, sabe, nós podemos mergulhar nesse sentimento de empatia, que é esse coração de sentir o que o outro está sentindo. Se o outro chora, o benigno chora junto. Se o outro ri, o benigno ri junto. Se o outro está angustiado, o outro se angustia junto. Como falta pessoas benignas para poder se importar. Então, esse lugar de não estar nem aí com o outro não combina com aquele que é benigno. Quando nós falamos sobre esse lugar de benignidade, é um lugar que Deus nos convida. E quando nós olhamos para Deus, nós podemos enxergar nele a natureza da benignidade. O fruto do Espírito é a beleza de que nós temos um padrão, nós temos um espelho, nós temos um modelo. De talvez alguém dizer, mas eu nem enxergo próximo de mim padrões assim, mas nós temos o padrão de Cristo. Ele é o nosso padrão perfeito. Sabe, quando nós olhamos para esse contexto, Deus, em primeiro aspecto, ele é benigno por sua obra de criação. Quando você olha para a obra da criação de Deus, sabe, quando você se sentir esquecido por Deus, é tão interessante, gente, que nós, cristãos, protestantes, nós esquecemos ou abrimos tanto mão de enxergar e de entender que tem um poder na contemplação. Existe uma graça na contemplação. Deus é benigno pela obra da criação. Sabe, quando nós olhamos para a obra da criação, quando nós olhamos para uma montanha, para o mar, você enxerga a benignidade de Deus nisso. A bondade de Deus está expressa nisso, e a bondade de Deus expressa porque Ele derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Mas Deus é benigno pela obra da redenção. Nós fomos salvos pela benignidade do Pai ao nos dar o seu Filho. Você sabe disso. A obra da redenção foi um plano do Pai. Foi o Pai que planejou, não foi um plano do Espírito ou do Filho. Foi executado em perfeita harmonia, mas nos fica claro que essa obra foi um projeto do Pai, porque Jesus no Getsemane diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Sabe, a obra de cumprir toda a justiça em Cristo, para poder ter o homem aproximado, para poder ter paz, para poder salvar o homem, foi uma obra do Pai. Nós enxergamos a benignidade. Se algum momento você se sentir desamparado por Deus, olhe para as flores, olha para os pássaros. Mas quando nós olhamos essa benignidade, olha para a salvação que Ele te deu. Perceba a salvação, perceba essa obra. Nós estamos no mundo mau, nós estamos cercados de questões que não se resolvem. Por quê? Porque aqui não é a plenitude.
Por mais que você esteja falando, olha, você pode ver um melhor momento da sua vida, continua tendo delegacia nas cidades. Isso mostra que nós estamos nesse mundo caído. Continua existindo hospitais, crianças continuam a morrer. E qual que é o ponto disso? É que é um mundo caído. Mas quando nós olhamos para essa obra perfeita, nós vemos a bondade de Deus, que não nos tira de um mundo caído, mas nos provê a redenção e a eternidade com Ele. Mas quando nós olhamos, Deus é benigno por sua obra de cuidado. Não sei você, mas como eu sou alvo do cuidado de Deus. Como Ele é benigno. Olha o que o salmista diz no Salmo 31:19. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver como tu és bom e como protege os que confiam em ti. Como Ele é bondoso. Como nós temos motivos olhando para a obra da salvação. Como nós temos motivos olhando para a obra da criação. Mas como nós temos motivos pessoais para falar que Ele é bom. Como nós temos motivos pessoais para falar sobre essa bondade, sobre essa benignidade, melhor dizendo. E qual é o ponto? É que Ele nos convida a ser benignos como Ele é. Ele nos convida a dar uma resposta diferente. E o mundo pode enxergar em nós como alguém respondeu de forma diferente a essa ofensa. Como alguém trata diferente a maneira que o tratam. E que a gente possa embarcar nisso, nesse compromisso. Eu quero responder às pessoas de uma forma diferente com que elas me tratam. Você quer isso? Esse é o seu desejo também? Para que o mundo veja em nós como é que alguém sendo tratado assim dá uma outra resposta. É porque ao enxergar a benignidade de Deus, nós estamos refletindo essa benignidade para com as pessoas. É isso. Que a gente cresça em benignidade. Que você possa olhar ao seu redor e dar respostas diferentes àquelas. Não olho por olho. Não o resultado e o padrão estabelecido caído, mas o padrão de Cristo. Não o padrão de Lameque, mas o padrão de Jesus. Esse é o nosso coração. É isso. Se esse conteúdo de alguma forma marcou o seu coração, não deixa de compartilhar com alguém, não deixa de comentar. Aqui eu vou responder as pessoas de uma forma diferente. E esse é o convite. Coloca isso, eu vou responder as pessoas de uma forma diferente. E se você pode, se inscreva no canal, curte aqui e compartilha, porque eu tenho certeza que vai ser um canal de vida para alguém. Eu te espero para o estudo da próxima virtude.